noite, galera. Está começando mais um podcast do Rubão. Hoje nós trouxemos a Marina para falar um pouco da experiência dela como fisioterapeuta. Marina, conta um pouquinho da sua vida para nós. Olá, boa noite. Eu sou a Marina, sou fisioterapeuta. Me formei em São Carlos, na Unicep, em 2009. Sou pós-graduada em neuropediatria pela UFSCar e pós-graduada em traumatortopedia pela Anhanguera. E trabalho aí há 14 anos na área de reabilitação motora, reabilitação respiratória, e conheço o Rubens através do atendimento, né, de reabilitação. Eu conheci a Marina através do meu acidente, né? Já comentei aqui como foi. A Marina fazia o trabalho de fisioterapia no hospital. Depois ela continuou fazendo home care. E aí eu aprendi bastante com ela. Por isso que eu resolvi convidar ela para vir aqui dividir essa experiência com a gente. Marina, por que fisioterapia? Se a fisioterapia é uma coisa que lida com o pós-trauma, deve ser difícil na parte emocional. Você lidar com o paciente seu, uma vez que ele já teve o acidente, e aí cabe a você consertá-lo, vamos dizer assim. É isso mesmo? Você conserta o paciente? Então? Eu tento, né? É que eu falo que quando a gente pega um paciente para estar reabilitando ele, independente do que aconteceu com ele, se foi um trauma por acidente, se foi um traumatismo, acidente de trabalho, né, que acontece, no seu caso foi automobilístico, ou se foi por um problema, um AVC, né, ou algum outro tipo de doença que leve a um problema motor, a gente tenta consertar, né? A gente tem que levar em consideração a quantidade de lesões que essa pessoa teve, né, na parte cerebral, para a gente ter, né, 100% de ganho ou não. Mas eu gosto de falar que no trabalho da fisioterapia é 70% paciente e 30% profissional, porque se o paciente não se ajudar, né, não ser bem disciplinado com os exercícios, com as atividades propostas, também acaba ficando um pouco mais difícil a recuperação. Tá. O resultado aparece a partir do afinco que o paciente passa pelos exercícios que ele faz, né? Sim. Agora, eu me lembro que é bastante difícil. Todos os tipos de fisioterapia são difíceis? Para o paciente e para você também? Sim, acaba sendo, né, bem doloroso. A parte da fisioterapia motora que você passou por isso, alongamento é doloroso, o fortalecimento muscular é doloroso, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque você espera um retorno rápido daquilo que você está fazendo, né? E nem sempre esse retorno ele é rápido. Da nossa parte como fisioterapeuta é nosso trabalho. É claro que a gente se solidariza, né? Tem a empatia com o paciente de tudo que ele passou, e aí a gente lida com isso também de uma forma... A gente tenta deixar mais leve, né? A gente não pode também deixar a emoção tomar conta, senão a gente não consegue fazer nosso trabalho. É claro que a gente tem empatia, a gente se solidariza, mas a gente tem que fazer nosso trabalho. Aquela frase que os americanos gostam de usar nos jogos de basquete, sem dor, sem ganho. É verdade? É verdade. Tem dor, né? Se você não tiver a dor, você não tem ganho. Se você não tiver dor durante o alongamento, você não vai ganhar a flexibilidade que você quer, né? Que nem bailarina, né? Ela tem que estar sempre ali, treinando, se esforçando, machuca o pé, mas depois a gente vê que o espetáculo fica lindo, né? Marina, é verdade que você tem que desenvolver uma empatia com o seu paciente para que as coisas aconteçam de forma mais natural e tenham eficiência? Sim, a gente tem que desenvolver essa empatia, porque não adianta nada eu chegar na casa do paciente e deixar ele com medo de estar realizando a fisioterapia, né? De estar realizando os exercícios. Eu preciso que também o paciente confie em mim, confie no meu trabalho, para que a gente consiga desenvolver todas as atividades que a gente tem ali, né? De reabilitação. Porque se eu chegar lá machucando meu paciente, levando ele a um trauma maior do que ele já tem, eu não vou conseguir desenvolver um trabalho. A gente vai sempre ter esse medo, né? Essa falta de confiança. Então, isso já não é legal. A gente tem que sempre ter essa empatia, essa
é um companheirismo, né? Do meu trabalho, o paciente, os familiares, os cuidadores, a gente tem que sempre estar trabalhando em conjunto para que a gente consiga ter uma evolução boa. Se a gente não tiver um desses pilares, eles não forem legais, a gente acaba não tendo uma evolução tão legal. Por que a fisioterapia, Marina? Porque eu escolhi a fisioterapia? Isso. Eu escolhi a fisioterapia porque eu sempre gostei de praticar atividade física, sempre gostei, né, dessa parte de reabilitação, de cuidar das pessoas, de estar podendo ensiná-las, né? E essa troca de experiência que a gente sempre tem com o paciente, né? Então, sempre gostei, por isso que eu segui para a área de fisioterapia. O que te motiva mais por ser fisioterapeuta? É ver a evolução do paciente, é ver o tanto que ele evoluiu, ver o quão longe ele chegou no tratamento, é você dar alta para ele, tendo certeza que seu trabalho foi satisfatório, é você ver um ganho que fazia tempo que você estava trabalhando aquilo, você ver a pessoa se reerguer, ficar independente, é o melhor, assim, é ver que o seu trabalho realmente ele deu certo. Você acha que é vocação? Ou não? Você escolheu friamente essa profissão porque você gosta de cuidar das pessoas? Eu acho que tem um pouco de vocação, sim. Porque se você não gostar do que você está fazendo, você não faz de forma correta, você não faz com amor. E eu acho que a fisioterapia tem que ter amor. Você tem que amar aquilo que você está fazendo para você conseguir transmitir isso para a pessoa que você está cuidando. Se você não fizer por amor, com amor, não acontece. Não né? acontece. Em relação às técnicas, você acha que o Brasil está bem no ensino da fisioterapia? Ou você conhece experiências de outros países que podem agregar mais para a gente? Então, não sei como funciona a fisioterapia em outros países, né? Não sei como é essa profissão nos outros países. Mas aqui no Brasil formam-se muitos profissionais, né? Aqui em Sorocaba mesmo tem a Uniso, a Anhanguera, que forma muitos profissionais todos os anos. Eu acho que é uma área que sempre vai ter lugar para um fisioterapeuta, né? Porque a gente tem uma divisão muito grande da nossa profissão, né? A gente pode atuar em muitas áreas, então acho que sempre vai ter lugar para um fisioterapeuta. Eu ainda acho que aqui no Brasil a nossa profissão é muito desvalorizada. Eu acho que a gente poderia ter um valor maior. Isso que eu ia te perguntar, dá para viver de fisioterapia, não? Dá para viver de fisioterapia. Mas podia ser melhor valorizada, tanto financeiramente como o reconhecimento da profissão mesmo, da importância que ela tem na reabilitação de muitas patologias, de muitos pacientes, na prevenção mesmo, porque a gente não atua somente na reabilitação, né? O fisioterapeuta também atua na prevenção e na promoção da saúde. Mas quem que relutaria em reconhecer ou dar mais valor para a fisioterapia? Os médicos? Eu acredito que sim. Médicos poderiam valorizar um pouco mais, alguns profissionais, né, não todos, porque tem profissional que valoriza muito, que indica muito o tratamento com a fisioterapia, mas ainda tem aqueles que não acreditam tanto assim. E eu acredito que parte de governo também, né? A gente não tem tanto reconhecimento assim. Esses podcasts que a gente tem feito, eu estou focando bastante na questão da pessoa que está com uma deficiência, seja ela motora, psíquica, auditiva. Na faculdade você tem aula especificamente de patologias ou algo parecido em relação à deficiência? Sim, na fisioterapia a gente tem as disciplinas, né, específicas para doenças, para patologias. Tá. E aí a gente aprende toda a fisiopatologia da doença, todo o tratamento, tanto medicamentoso quanto a reabilitação. A gente tem que saber lidar com tudo que a gente vai encontrar aí pela frente. Então, a gente tem sim uma disciplina que trabalha só com patologias. E hoje, o que você acha dessa questão do deficiente estar meio à margem da sociedade? Tem os equipamentos, ele pode tomar ônibus, tem elevador no ônibus, mas não adianta ter elevador no ônibus se o elevador não funciona. Você te revolta a ver o calçamento ruim, que você não pode nem andar com uma cadeira de rodas? Tem alguma coisa que você queria colocar em relação a isso? Os meus pacientes, né, que são cadeirantes ou que têm algum tipo de dificuldade motora,
reclama bastante que vai andar pela cidade, as calçadas não são rebaixadas, né? Tem uma dificuldade já para estar indo de um ponto ao outro. E a questão dos ônibus, eu não sei como funciona essa questão de estar quebrado ou não, né? Não estou inteirada em relação a isso. Mas eu acho que o pessoal reclama muito é que nunca tem um profissional capacitado onde desce esse elevador para estar colocando o cadeirante dentro, para estar auxiliando ele a subir e a descer. Então, o pessoal reclama bastante disso, que não tem um profissional ali que ajude nesse processo de estar entrando e saindo do ônibus. Por exemplo, você chega para pegar o ônibus, né? E aí você sobe no ônibus, só que você não tem ninguém ali para te ajudar a puxar essa cadeira para dentro do ônibus, para você subir dentro do ônibus, para depois te colocar nesse elevador de novo para você descer. Nunca tem um profissional, a pessoa tem que se virar sozinha. Se ela não é um idoso, por exemplo, é uma pessoa que não tem entendimento, ela acaba que não sabe fazer, né? Sem contar que quando aparece uma cadeira de rodas, o pessoal do ônibus já começa a dar uma vaiada, né? Porque isso significa que vai atrasar o horário dele, que tem um tempo para pôr a pessoa no elevador. Às vezes o elevador está quebrado, o ônibus fica parado esperando reparo. Tem uma série de coisas que contribuem para dificultar a vida do enfermo e do deficiente, né? Então, eu acho, assim, eu vejo que as pessoas têm tido mais consciência em relação a isso. Eu acho que as pessoas, elas não têm mais... Existem, claro, as pessoas que ainda não têm essa conscientização, mas eu vejo que as pessoas estão mais conscientes em relação a isso. Tem quem vai ajudar por não ter quem ajuda. Isso é verdade. Eu acho que elas estão mais conscientes, assim, em relação a isso. Marina, hoje com os recursos tecnológicos, nós temos consultas feitas online, quer dizer, a parte física parece que já foi extinta. Hoje em dia você pode fazer quase tudo pelo computador. O que você acha disso? Eu não sou a favor do atendimento fisioterapêutico online, principalmente na reabilitação. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que a gente tem que ter esse contato, na minha opinião, né? Eu acho que a gente tem que ter esse contato com o paciente. Você precisa... não tem como você, por exemplo, fazer um teste de força... de mobilidade com o paciente atrás da tela, né? Você tem que pôr a mão, você tem que ver o que está acontecendo, um paciente com dor. Você não vai prescrever um exercício físico para um paciente que você não sabe onde está a dor, o porquê da dor, você não consegue avaliar ele, né? Eu não sou a favor desse tipo de atendimento. É claro que existem alguns atendimentos que... aulas de alongamento, algumas coisas, o pessoal até está conseguindo trabalhar de forma online, porque você não precisa daquele cuidado todo, precisa de cuidado, mas você não precisa estar ali de olho, pondo a mão, né? Geralmente as pessoas, elas não têm nenhuma deficiência, não vai ter uma patologia que seja irreversível caso ela se machuque, mas eu sou a favor ainda do trabalho manual, de você ver o paciente, colocar a mão nele, entender o que está acontecendo para você estar fazendo um tratamento adequado. Marina, quantos anos de profissão você tem hoje? Hoje eu tenho 14 anos de profissão, me formei em 2009. Você se especializou em alguma área? Eu sou especialista em neuropediatria e traumato-ortopedia. Que é ser isso que você falou aí? Neuropediatria são doenças neurológicas de criança, provavelmente. Isso. Eu trabalhei bastante tempo, trabalho ainda com bastante criança, mas teve uma época da minha vida que eu trabalhei só com atendimento infantil. Hoje eu trabalho com adulto e criança. Trabalhar toda a parte de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, crianças com paralisia cerebral, AME, síndrome de Down, crianças com espectro autista, entre outras, né? Patologias que envolvem aí doenças genéticas ou não. E a parte de traumato-ortopedia, tudo que está relacionado à postura, lesões, falta de fortalecimento muscular, fraquezas, todas as patologias relacionadas à parte de traumato-ortopedia. Fraturas, traumas mesmo. Para todo paciente você faz uma anamnese, não? Todos os pacientes eu faço uma anamnese, avalio, faço teste de força, de mobilidade, vejo os exames que ele fez, que ele tem, mãos, ressonância, tomografia,
todos eles têm uma anamnese. Então, normalmente, sempre você vai saber o que causou aquela doença, aquela deficiência ou aquela patologia. Sim, a gente sempre faz anamnese para isso, para saber a história, né, da doença atual e o que veio atrás dela, o que pode ter acarretado a levá-la a ter a doença que ela está apresentando no momento, a dor ou o histórico mesmo, né? E conforme você vai descobrindo, por exemplo, dá para você dizer que 50% das pessoas que você atende tiveram acidente de motocicleta? Não? Das pessoas que eu atendo, não. Hoje, não. Certo. Mas já atendi muitas pessoas nesse meu decorrer aí de tempo de formada, já atendi muitas pessoas com acidentes de trabalho, acidente automobilístico, e que ficaram com alguma sequela motora. E a abordagem é a mesma? Não, a abordagem é totalmente diferente. Vai muito de paciente para paciente, de local da lesão, nível de dor, de consciência, muda muito de uma pessoa para outra. É bem difícil. A gente não consegue seguir um protocolo de tratamento, tipo, vai tratar assim todo mundo. Não. Cada pessoa é individual. O tratamento é para aquela pessoa. Você não acha que a mobilidade do teu serviço é um ponto positivo em relação ao médico? É que o fisioterapeuta, a gente não trabalha com medicamentos, né? A gente não tem essa... Você não pode prescrever. A gente não pode prescrever medicamento. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Que é a mão e o conhecimento. Então, a gente tem que estar sempre atualizado, sempre sabendo o que está acontecendo de novo. Mas eu acho que o trabalho em conjunto, né? Dos dois profissionais é que fazem com que a evolução do paciente seja boa. E aqueles instrumentos arcaicos, como corrente russa, ainda existem? São aplicadas? Então, a corrente russa, ela ainda é usada, mas é porque arcaico seria o turbilhão, né? Alguns equipamentos... Não, infravermelho a gente ainda usa, né? Mas é aquele aparelho infrafio, não? Existem outros aparelhos que são melhores que esse, né? São mais evoluídos. A gente consegue trabalhar hoje com laser infravermelho no lugar da luz de infravermelho. A corrente russa, ela ainda é indicada para alguns tratamentos estéticos, mas a gente tem inúmeros aparelhos novos hoje que são melhores, assim, foram evoluindo, né? E a internet trouxe um benefício para você do ponto de vista de pesquisa? Sim, bastante. Hoje a gente tem vários sites aí de pesquisas acadêmicas com artigos científicos bem renomados que a gente consegue ter uma visão melhor do que antes, que a gente ia pegar livro, ficar pesquisando, vendo a respeito daquilo se dava certo ou não dava. Hoje é bem melhor, bem mais fácil. Marina, o despreparo de alguns profissionais pode gerar um dano ainda maior do que a patologia que ele apresentou quando foi te procurar? Sim, pode. É por isso que a gente precisa, né? Tá sempre estudando, se especializando, achando uma área que você goste mais para estar seguindo e sabendo fazer a avaliação correta, né, da pessoa que você vai atender e ver se você realmente tem capacidade para estar realizando aquele atendimento. Porque senão você acaba lesionando, piorando o caso da pessoa, e corrigir uma coisa mal feita é pior do que você fazer bem feito, né? Marina, você já teve que consertar o trabalho mal feito de outro profissional? Não precisa falar nomes aqui. Não precisei consertar trabalho mal feito, mas precisei correr atrás do prejuízo, assim. Por exemplo, o profissional poderia ter feito algumas coisas que seriam mais eficazes no tratamento daquele paciente e não fez, né? Mas nunca peguei nenhum caso de um paciente que foi lesionado, assim, por alguém e eu tive que tentar corrigir. Nunca peguei. Marina, qual que foi o caso mais delicado, escabroso que você já passou por ele na sua profissão até agora? O caso mais delicado que eu peguei foi o seu. Que além de, com 40 anos, eu ter um diagnóstico de Parkinson, eu tive esse acidente que não foi culpa minha. Então, assim, certamente eu vim premiado com combo 3, né, Marina? É porque o Rubens, quando eu comecei a atendê-lo, ele estava acamado e ele não tinha... O nível de consciência dele era bem ruim. Então, ele não reconhecia as pessoas, ele tinha bastante visão, né? Ele enxergava coisas que não existiam. Então,
ele usava uma traqueostomia, então tinha que fazer todo o processo de higienização, né, de manobra, de aspiração, e é um processo que é doloroso para quem está recebendo. E ele tinha muita dor, né, no membro que foi afetado, que ele ficou com o lado paralisado. Então, assim, foi uma fase complicada. Foi, eu acho que um paciente complicado, por conta da questão da cabecinha mesmo, assim, Só falava besteira. até entrar nos eixos, até ele entender o que estava acontecendo, até ele ver o que era real e o que não era. Então, foi meio complicado, assim. Marina, e como é que é você me enxergar hoje totalmente diferente daquele Rubens que estava no hospital? É gratificante, né? A gente fica feliz, porque você fica lembrando toda a trajetória, tudo que aconteceu, o dia que aprendeu a sentar de novo, o dia que aprendeu a ficar em pé, o dia que aprendeu a andar. A primeira vez que a gente tentou andar, ele tinha, na casa dele, tinha uma escada bem grandona, e eu falei pra ele, vamos subir a escada. Falou mesmo. E aí ele falou pra mim, mas não dá não. Eu falei, não, vai dar. Vamos que vai dar, a gente vai subir a escada. E chegou na metade do caminho, ele olhou assim pra baixo e falou, meu Deus, agora tem que voltar. E eu falei, agora tem que voltar. Mas eu não vou aguentar. Eu falei, não tem problema, a gente senta. Sentei ele no meio da escada. Falei, fica aí, a hora que descansar a gente desce. E assim, foi bem legal. E ela é forte, hein? Ela é bem forte. E aí foi divertido. Então a gente vê assim, o tanto que evoluiu, agora ele tá super bem, né? Então é um contentamento assim bem grande, uma satisfação grande. Marina, convênio médico paga bem? Porque ele toma um dinheiro da gente lascado. Do meu ponto de vista, não. Poderia pagar melhor. Mas é impossível sobreviver sem eles, né? É impossível sobreviver sem eles. Na verdade, assim, eu trabalho com atendimento domiciliar, só que eu sou prestadora de serviço, né? Então, eu não recebo diretamente dos convênios. Mas eu acredito que a gente poderia ser melhor valorizado pelo trabalho que a gente faz, né? A gente vai até a casa do paciente, a gente leva nosso material, a gente, né, dispõe de conhecimento, de amor, né? A gente tem a empatia, faz o atendimento. Eu acredito que a gente poderia ser melhor pago. Marina, você acha que aqui em Sorocaba, município onde a gente vive, teria algum político que pudesse fazer algo pela classe, melhorar remuneração, condições de trabalho, sei lá? Eu acredito que, assim, falta fisioterapeuta na rede, né? Na rede pública? Na rede pública. Que é o SUS, é isso? Isso. Eu acredito que existam uma população, né? 700 mil habitantes que tem isso. Sorocaba. E existem pouquíssimos fisioterapeutas na rede. Então, eu escuto, assim, as pessoas, que principalmente as que usam, que precisam desse atendimento, que ficam 1 ano esperando na lista para serem atendidas. E, assim, uma pessoa que tem uma deficiência, que tem uma patologia, ela não pode esperar 1 ano na lista para ela receber o atendimento, né, o tratamento. Então, eu acho que faltam profissionais por conta de falta de concurso, falta de engajamento mesmo da política nessa área de concursos, de contratação de profissionais. Eu acredito que se houvessem mais profissionais, existirão mais pessoas, né, curadas, menos pessoas afastadas dos seus trabalhos, né, conseguindo ter sua renda, e estão afastadas porque falta atendimento, falta profissional, e aí vai virando aquela bola de neve, né? Eu acho que falta, sim, mais profissionais na rede, mais engajamento, né, de políticos nisso. Você já trabalhou em posto de saúde? Não, nunca trabalhei em posto de saúde. E os hospitais que você já trabalhou aqui em Sorocaba, eles têm condições boas de atendimento ou estão largados as traças? Então, eu nunca trabalhei em hospital. Não, nunca realizei atendimento hospitalar. Nunca participou de um pronto-socorro? Não, só na minha fase de faculdade mesmo que a gente faz o estágio nessa área, né? Certo. Eu nunca quis trabalhar em hospital. Nunca tive essa vontade de trabalhar em hospital. Marina, essa galera que está começando a estudar agora, que está pensando ainda no que eles serão assim que terminar a faculdade, qual é o maior conselho que você possa passar para eles? O conselho que eu posso, né, tá passando para esse pessoal jovem aí que está buscando, né, uma profissão, é trabalhar
por amor, né? Você gostar do que você faz. É claro que amor não paga conta, né? Você tem que escolher também, pensar no dinheiro, claro. Mas se você não gostar do que você faz, você pode ganhar rios de dinheiro. Se você não gostar, não fizer com amor, seu trabalho ele vai ser em vão. Você não vai ter um resultado legal lá na frente. E quando você escolher, que nem eu, escolhi a fisioterapia, eu falo, você tem que olhar para o seu paciente, enxergar ele como se ele fosse alguém da sua família. Podia ser sua mãe, podia ser seu pai, podia ser seu filho, podia ser qualquer pessoa da sua família que está ali. Então, você tem que atender ele com respeito, com empatia, com amor, querendo o melhor. Não adianta você fazer por fazer. Marina, embora você nunca tenha ido de branco a tratar de mim, usar branco é obrigatório na profissão, não? Para quem trabalha em rede hospitalar, né, trabalha em clínica, acredito que em UBS, é obrigatório o uso do branco. Uma questão de higiene, né, de também diferenciar o profissional da área de saúde, nessas áreas sim. Marina, queria agradecer a sua presença. Espero que seja inspirador esses 14 anos de profissão para as pessoas que estão começando agora. Agradeço você ter vindo aqui. Espero que você tenha gostado. Agradeço você por ter me tratado também tão bem que eu estou aqui contando histórias aqui pelo podcast. Ainda bem que depois do acidente eu conheci você. Senão, se marcar, eu nem estava aqui conversando com as pessoas. Eu que agradeço a oportunidade que você, de ter me chamado para estar participando. Fico muito contente de ver como você tá, a gente ter se tornado amigo, ter esse contato. E para quem precisar de mim, tô aí. Só me procurar aí. Eu tenho um estúdio que eu trabalho com pilates, e atendimento de fisioterapia. E trabalho com reabilitação motora no Pilates, então tenho bastante paciente pós-AVC, que tem também algumas dificuldades motoras, então acabo conseguindo trabalhar lá no Pilates, adaptando os aparelhos, fazendo as adaptações necessárias que a pessoa precisa para que ela consiga também estar executando os exercícios. E aí meu Instagram é classic_Pilates Fisioterapia. E o meu telefone é 15 99131 5847. Obrigada. Obrigado você. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Obrigado a Marina mais uma vez. E a Marina é a segunda pessoa da nossa jornada do podcast que deve trazer pessoas interessantes, tanto quanto a Marina. E eu queria agradecer a todos vocês, o Gabriel da Frente Versa aqui, produtora. Quem quiser fazer um podcast é só falar com o Gabriel. Então, legal. Até uma próxima, turma.